E se eu te dissesse que os gestos que realmente enlouquecem um homem de amor, que o tornam magneticamente obcecado por você, não são os que você vê nos filmes? Não é sobre o jantar perfeito, a lingerie mais cara ou as frases de efeito que você decorou. Isso tudo é superficial. É teatro, é a alma de um homem, a psique profunda dele. Não se conecta com o teatro. Ela anseia por algo real, algo que vibra em uma frequência que ele nem mesmo sabe que procura. Hoje, aqui no Alma Nua, não vamos falar de truques. Nós vamos falar de chaves. Chaves psicológicas profundas que abrem portas trancadas no inconsciente masculino. Eu vou te revelar 7 gestos secretos, gestos da alma, posturas energéticas, que, quando praticados por uma mulher consciente, ativam no homem um estado de fascínio e uma necessidade quase primordial de se conectar e se entregar. E tudo isso, como sempre, sem jogos ou manipulação, mas com base na sabedoria atemporal de Carl Jung e na psicologia profunda. Muitas mulheres acreditam que, para conquistar um homem, precisa se tornar o que ele quer. Elas se esforçam, se doam, se moldam e acabam exaustas e frustradas, porque o que recebe em troca é indiferença. Isso acontece porque elas estão tentando alimentar o ego dele, quando o segredo é nutrir a alma dele. Que a alma de um homem não é nutrida por subserviência, mas por um tipo muito específico de inspiração. Ela é despertada por uma mulher que entende seus arquétipos internos, que sabe dançar com a sua luz e, principalmente, que não teme a sua sombra. Fique comigo nesta jornada, porque cada um desses 7 gestos é um portal. E, ao final, você não terá apenas um manual para entender a mente masculina. Você terá um mapa para encontrar seu próprio poder magnético. Um poder que não persegue, mas atrai. Um poder que não aprisiona, mas liberta. Você está pronto para se tornar inesquecível? Então respire fundo, porque a sua transformação começa agora. O primeiro gesto secreto é espelhar o herói adormecido. Dentro de cada homem, não importa quão comum ou bem-sucedido ele pareça, existe um arquétipo do herói. É a parte dele que anseia por uma missão, que deseja lutar por algo maior que si mesmo, que sonha em ser grandioso. No entanto, na vida adulta, com as pressões e rotinas, esse herói muitas vezes adormece. E o erro que muitas mulheres cometem é tratar o homem que tem o lado da forma materna, cuidando de suas necessidades básicas, elogiando suas pequenas conquistas de forma genérica, como uma mãe que diz muito bem, filhinho. Isso é confortável para ele, mas não é inspirador. Conforto não gera obsessão. O gesto de espelhar o herói adormecido é completamente diferente. É a sua capacidade de olhar para ele e enxergar com a sua intuição feminina o potencial que nem ele mesmo reconhece ou não o que deixou de acreditar. É ver a versão mais poderosa, brilhante e nobre dele e refletida essa visão de volta para ele. Mas como isso faz? Não é com elogios vazios, é com observação e admiração específicas. Imagine que ele te conta sobre uma dificuldade que superou no trabalho. A resposta comum seria: parabéns, amor, você é o melhor. A resposta da mulher que domina este gesto é: sabe o que eu realmente admiro em você? Não é nem o fato de você ter resolvido o problema, é a forma como você se mantém calmo sob pressão. Existe uma resiliência em você, uma força silenciosa, que é algo raro e muito poderoso. Você sente uma diferença colossal? No primeiro caso, você elogia o resultado. Em segundo lugar, você admira o caráter. Você reflete uma qualidade heróica. Você está dizendo a ele: eu não vejo apenas o que você faz, eu vejo quem você é em sua essência mais nobre. Esse tipo de espelhamento é como água no deserto para a psique masculina. Ele ativa a projeção da ânima, a imagem da mulher ideal que ele carrega no inconsciente. Ele começa a te ver como a única mulher que realmente o vê em sua totalidade, em sua grandeza potencial. Ele se torna obcecado em viver à altura da imagem que você refletiu, não porque você fez, mas porque sua admiração selecionada se tornou a missão mais importante da vida dele.
Se você sente que pode começar a praticar esse olhar, a enxergar além da superfície, comente aqui. Eu vejo o herói. É um compromisso em se tornar esse espelho poderoso. O segundo gesto secreto é cultivar o jardim secreto. Um dos maiores erros que uma mulher comete quando está apaixonada é fazer do homem o centro absoluto de sua existência. Ela abandona seus hobbies, se afasta das amigas e sua única fonte de alegria e entretenimento passa a ser o relacionamento. Ela se torna um livro aberto, totalmente disponível, previsível. E como já vimos, a previsibilidade é o antídoto do desejo. Cultivar o jardim secreto é o oposto disso. É uma decisão consciente de manter uma parte da sua vida, da sua mente e da sua alma que é só sua. Um espaço interior rico, fascinante, que não depende dele para existir e ao qual ele não tem acesso total. Não se trata de esconder coisas ou mentir. Trata-se de ter paixões, interesses, pensamentos e uma vida espiritual que você nutrem de dentro para fora. Na prática, como isso se manifesta? É aquele curso que você faz às terças à noite e que é sagrado para você. É ter seu ritual de leitura solitário antes de dormir. É ter viagens que você faz com suas amigas. É ter opiniões fortes e bem fundamentadas sobre assuntos que ele talvez nem entenda. Quando ele te pergunta o que você fez no seu dia, e você pode responder com um sorriso genuíno. Eu tive uma tarde incrível. Fui uma exposição de arte que mexeu muito comigo, e depois passei horas escrevendo sobre as ideias que surgiram. Você não está apenas relatando um fato. Você está abrindo uma pequena janela para o seu jardim secreto. Ele percebe que você tem um mundo interior vibrante, que não inclui necessariamente. Isso gera um fascínio imenso. A mente dele começa a se perguntar: o que mais existe dentro dela que eu não conheço? Você se torna um enigma a ser desvendado, e não um território já conquistado. Psicologicamente, você encarna um rosto misterioso da ânima, uma feiticeira, uma mulher sábia que detém um conhecimento oculto. Ele sente que, ao seu lado, a vida nunca será monótona. Ele desenvolve um medo saudável de te perder, não por ciúmes, mas por saber que você é uma mulher completa, que escolhe estar com ele, mas não precisa dele para ser feliz. Essa independência emocional é um dos afrodisíacos mais potentes que existem. Uma mulher que se basta é irresistível. O terceiro gesto secreto, e talvez o mais poderoso de todos, é honrar a sombra dele, depois de acolher a sua. Todo homem, por trás da máscara de força, a persona, como Jung chamaria, carrega uma sombra. A sombra é o porão da sua psique, onde ele trancou tudo aquilo que considera inaceitável em si mesmo, seus medos, suas inseguranças, suas falhas, sua fragilidade, sua tristeza. A sociedade o ensinou a esconder essa sombra a todo custo. Um relacionamento comum funciona no nível das personas. Ele finge ser forte o tempo todo, e ela finge ser abrangente o tempo todo. A conexão é frágil. A obsessão, a devoção, o amor inabalável nasce quando um homem se sente seguro para, pela primeira vez na vida, mostrar a sua sombra a uma mulher, e ela não foge. Mas aqui está a chave. Ele só fará isso se você criar um espaço sagrado para tal. E como você faz isso? Mostrando primeiro um vislumbre da sua própria sombra, com dignidade e autoaceitação. Não é dumping de trauma, não é se vitimizar. É compartilhar sua vulnerabilidade com força. É dizer, por exemplo, hoje eu tive uma crise de insegurança no trabalho, uma voz interna me dizendo que eu não era capaz. Antigamente eu brigaria com essa voz, mas hoje eu só respirei e acolhi. Entendi que ela é uma parte assustada de mim, e tudo bem. Ao fazer isso, você envia uma mensagem poderosa ao inconsciente dele. Neste relacionamento, a perfeição não é pertinente, a humanidade é bem-vinda. Você abre um portal. E quando um dia ele tiver coragem de dizer algo como: estou com medo de não conseguir aquele projeto, ou às vezes eu me sinto uma fraude, a sua ocorrência determinará o futuro da alma daquela relação. O erro fatal é tentar consertá-lo. Não diga isso. Você é incrível. Isso fecha a porta da sombra na mesma hora.
O gesto secreto é olhar para ele com uma compaixão profunda e dizer: obrigada por compartilhar isso comigo. Exige muita coragem para admitir esse medo. E é exatamente essa coragem que eu mais admiro em você. Nesse momento, você realiza um ato de alquimia emocional. Você não apenas aceitou a sombra dele, você encontrou nossa nela. Você admira a força na vulnerabilidade dele. Ele se sente visto e aceito em um nível que provavelmente nunca experimentou antes, nem mesmo com a própria mãe. A gratidão e o vínculo que isso cria são indescritíveis. Ele se torna obcecado por essa conexão, por esse espaço de acessibilidade total que ele só encontra com você. Ele não vai arriscar perder uma única pessoa no mundo diante de qual ele pode ser humano. O quarto gesto secreto é o desafio sagrado, sem ferir o ego. A energia masculina é nutrida pelo desafio. Ela cresce e se fortalece quando é confrontada com um obstáculo a ser superado. Muitas mulheres, sem desejo de serem amadas, evitam qualquer tipo de confronto ou discordância. Elas se tornam obscuras, concordando com tudo, rindo de todas as piadas. E com isso, elas se tornam desinteressantes. Eles perderam o respeito dele. O desafio sagrado não é sobre brigar ou ser combativo. É sobre ter e manter suas próprias opiniões, seus próprios valores e seus próprios limites, com uma moda e uma firmeza inabaláveis. É sobre a sua capacidade de dizer não com tranquilidade. É sobre discordar de um ponto de vista dele, não para provar que ele está errado, mas para mostrar que você pensou sobre o assunto e chegou a uma conclusão diferente. Psicologicamente, isso está ligado ao arquétipo do ânimos na mulher. O ânimos é a sua energia masculina interna, sua lógica, sua assertividade, sua capacidade de pensamento independente. Uma mulher com um ânimos bem integrado é fascinante para um homem, porque ela o encontra como uma igual. Ela não é uma figura frágil a ser simplesmente cuidada, mas uma parceira com quem ele pode debater, crescer e até mesmo lutar intelectualmente. Imagine que ele expressa uma opinião forte sobre política ou um filme. A resposta passiva seria: ah, é verdade. O gesto do desafio sagrado seria dizer com calma e um sorriso leve: entendo o seu ponto de vista, ele é interessante, mas eu vejo por uma outra ótica. Para mim, a questão principal é: você não o ataca, você oferece uma perspectiva diferente. Você mostra que tem uma mente própria. Isso é excitante para um homem de valor. Ele percebe que você não é facilmente influenciável, que você tem substância. Isso fez o ego frágil dele por um segundo, mas alimenta sua alma com respeito profundo a longo prazo. Ele entende que conquistar sua mente é um desafio tão grande quanto conquistar seu corpo ou seu coração. E essa complexidade o deixa obcecado. Ele pensa em você, nos seus argumentos, na sua inteligência. Você ocupa um espaço na mente daquele que mulheres passivas jamais ocuparão. Mulher, diga-me com honestidade nos comentários: você tem praticado o desafio sagrado ou tem medo de discordar para não desagradar? Sua resposta pode ser a virada de chave que você precisa. O quinto gesto secreto é permitir-se ser protegida, sem parecer frágil. Isso pode parecer contraditório ao gesto anterior, mas é aqui que reside a maestria da dança das polaridades. Vivemos em uma era em que a mulher se orgulha, com razão, de sua independência e força. Ela pode fazer tudo sozinha, mas, ao negar ao homem a oportunidade de exercer seu arquétipo de protetor, ela, sem querer, o castra energeticamente. O homem, em sua essência, tem uma necessidade biológica e psicológica de se sentir útil e protetor na relação com sua mulher. É uma forma de ele demonstrar amor e valor. O gesto de permitir-se ser protegido não é sobre ser frágil ou incompetente, é sobre ser sabia, é escolher, em momentos específicos, dar um passo para trás e permitir que ele assuma o papel de herói em pequenas coisas. É deixá-lo abrir o pote de azeitonas, mesmo que você tenha força para isso. É pedir a opinião dele sobre como resolver um problema prático, mesmo que você já saiba a solução.
ao andar na rua, deixe que ele ande do lado de fora da calçada. São gestos simbólicos que enviam uma mensagem poderosa ao inconsciente dele. Eu sou forte, mas ao seu lado eu escolho relaxe no seu cuidado. Eu confio na sua força masculina. Isso não te diminui, pelo contrário, você se engrandece, pois mostra que você está tão seguro de si que não precisa provar sua força a todo momento. Para ele, esses pequenos atos são uma validação imensa. Ele se sente homem, se sente potente, se sente necessário. É um homem que se sente genuinamente necessário para uma mulher forte. Desenvolve um vínculo de lealdade e proteção que beira a obsessão. Ele vai recriar essa sensação de querer ser o herói repetidamente. O sexto gesto secreto é a âncora olfativa inconsciente. Este gesto é mais sutil e opera em um nível quase puramente neurológico, mas com profundas implicações psicológicas. O olfato é o nosso sentido mais primitivo, diretamente ligado ao sistema límbico, a parte do cérebro que processa emoções e memórias. Um cheiro específico pode nos transportar instantaneamente para outro tempo e lugar, evocando sentimentos poderosos sem que o córtex racional precise entrevir. A âncora olfativa é a escolha consciente de um perfume único, uma fragrância que se torna a sua assinatura. Não é um perfume da moda que todo mundo usa, mas algo que combina com sua pele e personalidade, que seja distintamente seu. Você usa esse perfume de forma consistente, especialmente nos momentos de maior conexão, intimidade e felicidade com ele. O que acontece é que o cérebro dele começa a criar uma associação neurológica fortíssima entre aquele cheiro específico e os sentimentos de amor, desejo, segurança e alegria que ele sente com você. As suas fragrâncias se tornam uma âncora para o estado emocional de estar apaixonado por você. O poder disso se revela na sua ausência. Quando você não está por perto, se ele sentir um traço do seu perfume em um travesseiro, em uma camisa, ou até mesmo de relacionamento em outra pessoa na rua, o cérebro dele será inundado com todas as emoções positivas associadas a você. Ele sentirá uma onda de saudade, um desejo físico e emocional de estar com você, que é quase incontrolável porque é involuntário. Ele não vai entender racionalmente por que está sentindo aquilo com tanta intensidade. É a sua essência, destilada em um perfume, assombrando os sentidos dele e o deixando obcecado pela sua presença. O sétimo e último gesto secreto é a celebração da sua própria solidão. Este é o gesto que todos os outros são e o mais difícil de dominar, porque ele vai contra o medo primordial do abandono. É a sua capacidade não apenas de tolerar ficar sozinho, mas de genuinamente celebrar a sua própria companhia. É encontrar um prazer profundo em seus momentos de solidão. Quando um homem sente que uma mulher está com ele por pura escolha, e não por carência ou medo da solidão, o valor dela se multiplica por 1000. Ele percebe que o tempo dela é precioso, e que o tempo que ela escolhe e se dedicou a ele é um presente verdadeiro, não uma tentativa de preencher um vazio. Celebrar sua solidão significa ter noites em que você desliga o celular, acende uma vela, coloca sua música favorita e dança sozinha pela casa. Significa ir ao cinema ou a um restaurante sozinho e curtir cada momento. Significa que, quando ele te chama para sair da última hora, você pode dizer com total sinceridade e sem nenhum pingo de amargura: adoraria, mas hoje é a minha noite sagrada comigo mesma. Que tal amanhã? Essa atitude o deixa louco, no melhor sentido possível. Primeiro, porque quebra a lógica da necessidade. Segundo, porque cria um respeito imenso. Ele pensa: que tipo de mulher é essa que se valoriza tanto a ponto de preferir a própria companhia a uma noite comigo? E terceiro, porque o inspira. Ele vê em você um exemplo de autossuficiência e amor próprio que talvez ele mesmo não possuísse, e ele se sente atraído por essa luz, por essa força. Uma mulher que celebra a própria solidão se torna o porto seguro definitivo, porque ela nunca irá sobrecarregar o parceiro com a responsabilidade de fazê-la feliz. Ela já está feliz. A presença dele é um bônus maravilhoso, um acréscimo, e não a fonte.
E essa liberdade é a coisa mais sexy e obsessiva do mundo. Ele nunca terá certeza absoluta de que a tem, porque sabe que ela se pertence antes de pertencer a qualquer outra pessoa. E ele passou a vida inteira tentando ser digno de ser convidado para o mundo sagrado dela. Espelhar o herói, cultivar o jardim secreto, honrar a sombra, o desafio sagrado, permitir-se ser protegida, a âncora olfativa e celebrar a solidão. Esses 7 gestos, mulher, são um caminho de volta para si mesma. Você pode ter notado que todos eles desabilitam, antes de tudo, que você se conhece, se valoriza e se ama profundamente. Eles não são técnicas para pegar um homem. São manifestações externas de uma revolução interna. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi um chamado da sua alma para parar de buscar o amor nos lugares errados e começar a cultivá-lo dentro de você, de uma forma tão poderosa que ele transborda e magnetiza o mundo ao seu redor. Se você está pronto para iniciar essa revolução silenciosamente, para se tornar essa mulher magnética, que não precisa de jogos, porque a sua própria essência é o maior trunfo de todos, inscreva-se agora no canal Alma Nua e ative as notificações. A cada vídeo, te damos mais uma chave para desvendar seu poder. E para selar seu compromisso com esta nova versão de si mesma, comente aqui abaixo: Eu sou magnética. Não são apenas palavras. É uma afirmação de poder, um decreto para o universo de que você está assumindo o seu lugar de direito como a mulher irresistível que nasceu para ser. Compartilhe este conhecimento com as mulheres da sua vida. Juntas, somos mais fortes. Lembre-se sempre, a obsessão que você busca não vem do controle, mas da inspiração. E não há nada mais inspirador do que uma mulher que se encontrou.